Recentemente, a gente publicou um vídeo falando sobre a estabilidade da gestante. E nesse vídeo, algumas pessoas tiveram algumas dúvidas a respeito de como funciona isso na prática e de forma um pouco mais aprofundada. Se esse é o seu caso, então esse vídeo aqui é para você. Acompanhe a gente. A estabilidade da gestante é garantida por lei. Desde quando a nossa Constituição foi publicada, em 1988, isso já ficou garantido. E essa estabilidade da gestante consiste em uma garantia de emprego durante todo o período que ela estiver grávida e, além disso, por mais 5 meses depois que ela tiver seu filho. Então, essa estabilidade da gestante pode chegar até 14 meses, porque ela está assegurada desde quando se descobre a gravidez, que pode ser ali já no primeiro mês, né? E até 5 meses após o parto, então totalizando 14 meses. Essa garantia está ali prevista na ADCT, no artigo 10, inciso 2, a linha B. E desde 1988, então, as gestantes já possuem esse direito. O que está previsto nessa ADCT é que a gestante não pode ser demitida sem justa causa ou ocorrer uma dispensa arbitrária. Como a lei não traz nenhuma previsão do que seria essa dispensa arbitrária, fica ao encargo do juiz, né, decidir o que seria isso. E diante disso, gera muita controvérsia no judiciário, porque muitas pessoas entendem que algumas dispensas são arbitrárias e outras não. Então, o fato é que nos casos de dispensa sem justa causa, essa garantia de estabilidade, de que ela não será demitida, está ali garantida. Isso não tem conversa. Agora, a outra questão é sobre a dispensa arbitrária. Isso sim, tem muita discussão por aí. Existem muitas situações cotidianas que podem recair nessa situação. Por exemplo, no caso de um contrato de experiência. Ou, por exemplo, num contrato de prazo por tempo determinado ou provisório. Então, tem muitas situações que podem gerar essa discussão. E tem uma questão. Mesmo que a gestante não saiba que está grávida e for demitida sem justa causa, ela tem direito à reintegração e voltar ao seu trabalho ou pelo menos receber os salários de todo esse período em que ela teria estabilidade. Isso foi até um tema de discussão no STF por meio do tema 497, em que ficou definido que mesmo não sabendo da gravidez, seja a empresa ou seja a própria empregada não sabendo que estava grávida, ainda assim existe esse direito de estabilidade em caso de dispensa sem justa causa. Só que essa decisão do STF, apesar de trazer uma luz sobre esse ponto, né, de que mesmo não sabendo teria direito, trouxe uma outra controvérsia em discussão. E por quê? Porque nesse tema do STF ficou definido que o requisito para haver essa estabilidade é que estivesse grávida antes da dispensa, ou seja, não importa se tinha conhecimento ou não, em caso de dispensa sem justa causa. Esse termo sem justa causa, indicado pela STF, acabou gerando uma discussão, porque pressupõe que exige esses dois requisitos para que haja estabilidade. Então, naqueles casos, por exemplo, de contrato de experiência, em que vinha sendo aplicado essa estabilidade, agora não vai ser mais aplicada. Então, de acordo com o STF, somente haveria essa estabilidade em casos de dispensa sem justa causa, já que essa questão da dispensa arbitrária teria que ser algo mais concreto, comprovado que de fato foi uma dispensa ali injusta e arbitrária por parte da empresa que, por exemplo, só demitiu porque estivesse grávida a empregada. Mas aí que vem o ponto da discussão, porque o TST, que é o Tribunal Máximo do Trabalho aqui no Brasil, ele já vinha entendendo que mesmo em contratos de experiência, a pessoa teria direito à estabilidade se estivesse grávida no meio do contrato. Então, por exemplo, alguém foi contratado num contrato de experiência, um contrato de 90 dias, por exemplo, e no meio ali ficou grávida. De acordo com o TST, que é o Tribunal Trabalhista Máximo aqui do Brasil, essa pessoa teria sim direito à estabilidade, desses até 14 meses, conforme eu mencionei. Então, a partir do momento que o STF diz que a estabilidade em dispensas sem justa causa, pressupõe que as outras hipóteses não têm estabilidade. E é isso que vem sendo aplicado pelos tribunais. Muitos tribunais já deixaram de reconhecer a estabilidade da gestante em casos de contrato de experiência. E qual que é o meu ponto de vista sobre isso? É que esses tribunais talvez estejam agindo de uma maneira um pouco equivocada se for baseado nesse tema do STF. Isso porque não foi objeto de debate profundo dentro desse tema do STF as hipóteses de rescisão, e sim o conhecimento ou não da gravidez antes de ser dispensada.
Então, se o foco era se sabia ou não, essa questão de ser sem justa causa não foi o objeto que foi decidido dentro dessa decisão do STF. Só que, por outro lado, há essa questão da própria lei que determina que é dispensa sem justa causa ou arbitrária. Então, o TST, que é Tribunal Máximo Trabalhista, ele havia decidido que em hipóteses, por exemplo, de contrato de experiência, haveria essa estabilidade. Mas ele decidiu por si só, porque isso não está previsto na lei. E o STF decidiu, por outro lado, outra coisa, que é a questão de saber ou não se estava grávida. Mas, em tese, o STF revogou meio que sem querer essa disposição do TST. E isso está gerando bastante debate entre os juízes e os desembargadores, que alguns aplicam esse tema do STF e outros não, porque dizem que tem o tema do TST também sobre isso, falando que tem estabilidade, ou seja, alguns dizem que sim, outros dizem que não. Então, diante de todo esse contexto, qual é a questão em ponto? É que se a gestante for demitida sem justa causa, ela tem direito sim à reintegração ou a receber todos esses salários, porque ela tem essa estabilidade até os 5 meses após o parto. Agora, em caso de contrato de experiência, isso é discutível. Eu vejo que isso ainda seja possível ser requerido perante a justiça, mas muitos juízes vão negar por conta desse tema do STF, que é de aplicação vinculante, ou seja, o juiz obrigatoriamente tem que aplicar. Então, você, gestante empregada, que estava em contrato de experiência e teve o contrato encerrado normalmente, sem ser prorrogado, você, em tese, teria esse direito de estabilidade, mas agora com essa decisão da STF, isso gerou um problema. Talvez você não consiga. É bom que você saiba que teria esse direito e que isso é discutível na justiça, mas que tem esse tema do STF, que é de aplicação vinculante, ou seja, os juízes não podem se negar a aplicar. Mas o seu advogado tem que ter conhecimento disso, que no objeto do STF não foi discutido esse ponto, e sim outro, que é o conhecimento ou não da gravidez antes da dispensa. Esse é o ponto. Agora você, empresa, que tem um contrato de experiência e não querer prorrogar, mas a empregada acabou ficando grávida, você, claro, pode encerrar normalmente o contrato, só que sabendo desse risco, porque você tem um belo respaldo, que é dessa decisão do STF, dizendo que não há estabilidade. Dizendo não, né? Mas ele acaba afirmando por oposição que somente só em casos de sem justa causa haveria essa estabilidade. E como um contrato de experiência terminando normalmente não é uma rescisão sem justa causa, em tese não há essa estabilidade. Então você sim poderia manter essa demissão normal do contrato de experiência, mas sabendo desse risco. Agora, se você é um empreendedor cauteloso e preza ali por seus empregados e por manter os vínculos de emprego, o correto seria você então garantir essa estabilidade para a gestante. E assim manter o vínculo de emprego ali mesmo após o término do contrato de experiência, durante todo o período de gestação e mais 5 meses ainda após o parto. Entendido? Acredito que com essa explicação agora tenha ficado claro que há estabilidade em casos sem justa causa e é discutível em casos de contrato de experiência, mas que isso é possível de ser discutido na justiça desde que o seu advogado conheça bem esse ponto e desse tema do STF, e assim você possa obter o resultado pretendido diante da justiça, ou você, empregador, tenha a sua defesa também sobre da forma que você agiu, que você só seguiu o que o STF estava dizendo. Qualquer dúvida, comenta aí que a gente vai estar respondendo, dá um like, se inscreve aí no canal, acompanha que vem muitos vídeos por aí e sim direita!